Olá, boa noite. O programa Em Off de hoje está começando e a gente vai falar sobre doenças relacionadas ao trabalho. Houve uma atualização mais recente e 165 patologias foram incluídas aí pelo Ministério da Saúde em relação a esses problemas relacionados ao ambiente de trabalho. A gente trouxe aqui um especialista no assunto para conversar com a gente, Ana Cristina Fonseca. Ela é psicóloga e diretora de graduação do Centro Universitário Fracinete, está conosco. Ana Cristina, mais uma vez, é uma honra recebê-la aqui, porque você domina esse assunto e nos traz como ninguém essas informações. A gente agradece a sua participação no Em Off de hoje. Mário Neto, eu que agradeço, é uma oportunidade muito boa estar com você e um programa novo agora, né, que a gente tem acompanhado e que tem tido tanta repercussão. Uhum. Ana, 165 novas patologias, né? Quer dizer, a gente pode dizer que nós humanos, o mundo está adoecendo cada vez mais? Mário Neto, a gente pode pensar em novas formas de adoecimento, né? Mas a gente precisa pensar também na quantidade de diagnósticos que são feitos e que tem trazido, digamos assim, um fracionamento das questões humanas, das questões emocionais, e cada vez mais se desse a uma especificação. Eita, e agora? Especificação. Isso. Às vezes acontece, às vezes a gente trava, né? Trava a língua, é normal. Verdade. E que isso leva a gente a pensar o ser humano de forma fragmentada. Então, tanto é um sinal, né, nessa nossa sociedade do cansaço, do que tem feito aumentar o número de patologias ligadas ao ambiente profissional, porque a síndrome de burnout ela é específica, é um adoecimento vindo do ambiente profissional e não especificamente da pessoa. Essa é uma das novas que foram colocadas, né? Na verdade, a síndrome de burnout já era catalogada, mas, por exemplo, a exemplo do que aconteceu com a chegada do CID-11, não é? Nós tínhamos já há mais de 20 anos o CID-10, que é aquele código, né, mundialmente pactuado pela Organização Mundial de Saúde, onde, a partir de janeiro de 2022, a síndrome de burnout toma uma nova formulação e passa a estar ligada mesmo ao ambiente profissional e sai dos traços individuais, pessoais. A gente tem que pensar que, sim, o ambiente profissional está cada vez mais adoecedor. Mas também essa tendência, né, em medicalizar a vida também, em patologizar a vida, precisa ser observada com bastante cautela, para que a gente não veja em tudo uma patologia. Né? Bom, e por que, na sua opinião, como especialista no assunto, esse ambiente do trabalho está dessa forma hoje? O que é que vem acontecendo para que esteja assim? Na verdade, o adoecimento, né, ligado ao ambiente profissional, ele vem desde a Revolução Industrial, chamando a atenção dos estudiosos que se dedicam a pesquisar a relação do sujeito com o seu trabalho, que ao mesmo tempo é também subjetivante. Veja, você é uma personalidade do campo do jornalismo aqui no nosso estado e isso compõe a sua estrutura psíquica também, isso faz parte da sua vida. Por outro lado, quando essa relação com o ambiente profissional, que diga-se a síndrome de burnout agora também está voltada a jornalistas também, porque antes era reservada mais aos estudos, mais a profissionais de saúde, da educação, da segurança pública. Mas, assim, o que a gente precisa pensar atualmente, não é, essa chamada sociedade do cansaço, um filósofo sul-coreano, Byung-Chul Han, vem estudando esse conceito, em que nós estamos trabalhando praticamente 24 horas por dia e sob uma pressão intensa que não vem só, digamos assim, do chefe, do patrão, do coordenador, da liderança, mas que vem de nós mesmos, que passamos a funcionar como sensores, não é, do nosso próprio desempenho. Então, aquela história de somos empreendedores de nós mesmos, muitas vezes nos levam a essa cobrança que, veja, é a cobrança de uma liderança, de um chefe, do patrão, etc. Ela não é 24 horas porque, a princípio, essa pessoa não está com a gente o tempo todo, mas a nossa vigilância não é a maior possível, porque nós vamos ser aí os algozes de nós mesmos. Na perspectiva, né, a gente vê muito isso em redes sociais, enquanto eles dormem, trabalhem, enquanto eles fazem lazer, estudem, quer dizer, tudo numa perspectiva de um desempenho cada vez mais impraticável. E aí leva justamente ao que é a definição de síndrome de burnout, que é
bateu o motor, né? A síndrome do esgotamento profissional, e aí da língua inglesa burnout, to burnout, que é bateu o motor, acabou a energia, né? Você colocou uma questão muito interessante que muita gente não percebe. A culpa é dos patrões, a culpa é do chefe imediato, do supervisor, da supervisora. Não necessariamente, né? Porque hoje existe uma parcela, mas hoje, às vezes, a gente se cobra demais por estar nas redes sociais o tempo todo, por estar informado. Eu digo isso como profissional de comunicação, né? Meu Deus, será que eu tenho que estar o tempo todo vendo o que é que está acontecendo para repassar para os meus seguidores, enfim, tal. Se você não tem um autocontrole, se você não administra essa questão, você bate o motor. Exatamente, né? Exatamente. Então, o que era uma fiscalização externa, né, do outro, passa a ser, e aí nessa visão que Byung-Chul Han traz muito interessante, passa a ser uma forma de acompanhamento do nosso desempenho, de forma que até nas férias você tem que postar nos melhores lugares. Então, praticamente dá a entender que você não fez outra coisa a não ser filmar e fotografar suas férias. A gente vê no show também, que é um momento de lazer, né, de descontração ali, as pessoas estão muito mais filmando o artista, às vezes tirando foto de costas para o artista. E não curtem o show, e não participam do show, né? Exatamente, exatamente. Só para dizer, eu estou aqui, exatamente, né? Exatamente. Eu estou bem. Enfim, essa é uma questão fundamental, porque a minha concepção é de que, por exemplo, alguns, tudo bem que em um ou outro momento, uma foto, um postzinho e tal, mas não o tempo todo. Por exemplo, o lazer é o lazer, você tem que se desligar do mundo. Né? Nas férias é importante que você se desligue, né? E não necessariamente esteja colocando para todo mundo o que você está, o que você está fazendo e tal. Se desligue, curta, né? Quer dizer, talvez esse seja um caminho. Agora, é difícil conseguir em determinados momentos. O que fazer, por exemplo? As pessoas que estão nos acompanhando agora, dizendo, poxa, eu faço isso, eu quero me livrar disso, mas eu não consigo. Quer dizer, qual é o passo a passo para a pessoa que hoje está altamente envolvida com questão de tecnologia, de redes sociais e de se cobrando demais no trabalho, enfim, se colocando demais à disposição ou sendo pressionada para estar à disposição? Qual é o passo a passo para que a pessoa possa ir saindo um pouco disso e desintoxicando disso aí? É interessante, e você estava falando, eu estava me lembrando, muitas pessoas até na academia, né? No momento da prática esportiva. Tá lá, né? ó. Na prática do exercício. Na esteira tá lá, a escada levar uma queda ali, né? E já teve casos de pessoas que morreram porque foram fazer selfies em lugares, né, inóspitos, em lugares imprevisíveis, enfim. Mas é preciso, em primeiro lugar, se dar conta de que está acontecendo. Né? Isso é um primeiro passo em qualquer circunstância. Quando você se dá conta de que alguma situação aí está, né, mexendo ou está fora do controle, está para além das condições básicas, né, de felicidade, de tranquilidade. Não é sobre padrões de que para você vai ser uma coisa, para mim vai ser outra completamente diferente, os padrões. Mas, assim, é pensar o quanto aquela situação está tirando, né, do momento com a família, na prática esportiva, no lazer, enfim, lhe tirando o momento de lazer, de prazer e lhe colocando um imperativo de que tenho que postar, as pessoas têm que me ver e têm que ver felizes. Não é? Porque isso também, como a gente às vezes diz assim, Instagrams lindos e travesseiros encharcados. Então, as pessoas, hoje há um imperativo muito grande da imagem, né? Para que as pessoas estejam sempre postando situações de alegria, situações de felicidade, como se fosse possível 24 horas de felicidade ou uma vida toda de felicidade. A gente sabe que a vida é de alternâncias, né? E também é preciso perceber se você está vivendo muito para as redes sociais. Em que momento está parando? Em que momento relaxa? Em que momento descansa? Né? Eu acho que se dar conta de que isso está acontecendo e que está se sobrepondo, de fato, às pausas, já é um grande passo. E, a partir daí, fazer pequenos exercícios. Não vou levar o celular nesse momento, vou guardar aqui. E até isso tem interferido na relação dos adultos com as crianças. Tanto é que as crianças andam adoecendo muito pelo uso excessivo de telas. E a gente também, na área de saúde mental, tem se preocupado
extremamente com isso. E hoje em dia, assim, há países em que está se fazendo uma reviravolta. O uso de tecnologias em sala de aula já está sendo desaconselhado, porque passou de um uso pedagógico adequado, interessante, para algo que exagerado, né? Exagerado e que vem adoecendo as crianças também. E as crianças estão no mundo com a gente, então vem a relação que a gente tem com a tecnologia, vem que a gente está ali no celular o tempo todo, no tablet, enfim. E aí elas saem repercutindo esse novo laço social, essa nova forma, não é, de estar no mundo. Aí algum telespectador pode estar pensando assim, bom, mas isso aí o que é que tem a ver com a questão do trabalho? Tem a ver porque, além da questão do que a gente vivencia na célula, na família, no dia a dia, poder ser levado ao trabalho na questão psíquica, na questão emocional, né? Enfim, tem pessoas que efetivamente hoje trabalham com a tela. Né? Que vivem disso. Sim, né? Sim. Enfim, então é preciso ter esse cuidado, essa atenção, né? Para que isso não nos envolva de uma forma que a gente possa adoecer, não só em casa, mas também no trabalho. E essa questão também da relação da cobrança, né, constante. Se você está online, você tem que estar à disposição 24 horas, sábado, domingo, feriado, para alguma dúvida que surja na empresa, enfim. E não deve ser bem por aí, né? Devia ter um limite dessas questões. Não? Inclusive, se houver possibilidade, né, de ter ferramentas diferentes, aquele celular que você usa para sua família e um que você usa profissionalmente. Sim. E esse que você usa profissionalmente, em que ele esteja disponível no seu horário de trabalho. Né? Porque a gente perde o limite também entre o horário de trabalho e as pausas da vida pessoal. Né? Então, isso aí, se for possível, seria um bom caminho. É claro que tem pessoas que trabalham com tecnologia, que trabalham com comunicação, vão se sentir mais... digamos assim, dispostas a esse tipo de exagero. Mas a gente precisa fazer isso em nome da saúde física e mental. E aí é pensar que hoje, o que é que tem levado também as pessoas a esse imperativo de que tem que estar conectado, de que tem que estar disponível, de que tem que exercer o seu desempenho cada vez mais acima do que consegue. Por quê? Porque a gente vive a competitividade, não é? Que é um valor hoje na sociedade muito grande. A gente vive situações de desemprego, as pressões para a manutenção de um posto de trabalho. Muitas vezes as pessoas cedem esse limite na perspectiva de um desempenho maior, porque a competitividade nos leva a isso. Mas aí os vínculos hoje profissionais, infelizmente, têm perdido muito para a proteção do trabalhador. Se a gente tinha na década de 50, na década de 40, na década de 60, enfim, há algumas décadas atrás, uma preocupação com a saúde do trabalhador e que a gente tinha questões de ergonomia que eram vistas, quais eram as ações das empresas, das instituições, para que o trabalhador desfrutasse de uma condição de saúde. Hoje em dia, não é? O que chama-se também da uberização, Sim. não é? Se o profissional não está muito bem, não, já coloca outro. Não há uma preocupação, eita, o profissional não está bem, vamos cuidar, vamos fazer uma ação, não é, de relaxamento para que todos fiquem melhor. Então, hoje também, né, na baixa proteção, não é, trabalhista, mudanças em leis trabalhistas e outros tipos de vínculo em que qualquer vacilo seu, você é rapidamente substituído. Opa, tem 4, 5 na fila esperando por aquele lugar. Então, isso vai fragilizando, né, o vínculo. E a proteção do lado do empregador, enfim, ela não consegue mais dar conta, né, ou pelo menos assistir o seu profissional, o seu funcionário, o seu trabalhador e tal. E aí, quando você afeta a sua saúde mental, você afeta tudo. Né? Porque você, quando fica fragilizado nessa questão, vai interferir no trabalho, vai interferir na família, na questão das amizades, enfim, no seu dia a dia, na sua vida como um todo, né? Com certeza, né? A gente às vezes tende a separar a saúde física da saúde mental, mas assim as questões emocionais mexem muito com a gente o tempo todo. Veja só, eu ainda agora errei aqui as palavras porque a gente fica emocionado, né, diante de você, as câmeras, tela e tal. Então, o quanto a emoção, né, a questão psíquica nos atravessa o tempo todo. E às vezes a gente pensa que isso é separado, mas não é separado. Sim, sim.
né, vai estar influindo o tempo todo na nossa vida. É uma coisa natural, né? Quer dizer, então e a gente precisa saber administrar também essa questão. Bom, mas eu quero saber também, quando se acende o sinal de alerta, que sintomas as pessoas podem dar de que estão com problemas no trabalho, que isso pode gerar uma doença, e que isso pode se agravar e pode, enfim, gerar um afastamento. Qual é o sintoma que um trabalhador, uma trabalhadora tem que deve acender o sinal de alerta em relação ao gestor e em relação a ela própria? Ou a família, inclusive? Começa, assim, com sintomas básicos que às vezes são comuns a outro tipo de questão. Dor de cabeça, quando está no ambiente profissional, insônia, uma baixa estima no sentido de vai para aquele ambiente profissional sem muita vontade de ir, e aí você começa aquela com história, eu outro estou indo porque eu tenho que ir, mas eu não queria estar lá, enfim. Exatamente. Então, assim, insônia, às vezes hipertensão, ansiedade, esgotamento físico também, uma irritabilidade para cima do normal, digamos assim, que é normal as pessoas terem, né, alguns momentos assim mais tensos, mas quando isso passa a ser uma constante, que no final de semana a pessoa não consegue nem relaxar, porque é praticamente tentar alguma carga de energia para voltar à rotina durante a semana, então é preciso prestar atenção. Se chega o fim de semana, a pessoa também está tão aborrecido, tão irritado quanto durante a semana, que não consegue parar para fazer algum tipo de lazer, de descanso e tal, é preciso já ir prestando atenção no que é que está acontecendo. E a partir daí já ver o que é que pode ser feito para frear essa questão e recuperar a autoestima, recuperar, né, enfim, a produtividade, porque isso tudo é afetado, né, nessas questões. Aí eu vou deixar uma pergunta para você, para que a gente explore no segundo bloco, que é o seguinte: bom, a partir do momento em que se percebe essas questões, o que fazer, né? A gente vai dar uma pausazinha rápida, porque eu vou falar agora sobre um outro assunto, um assunto muito legal, questão de energia limpa, renovável, né, de tecnologias, novas tecnologias, e a gente vai falar da Croma Energia. É a primeira comercializadora de energia da região Nordeste. Atende a mais de 400 unidades atualmente e tem mais de 15 anos no mercado. Foi iniciada em 2008, idealizada pelo CEO atual, o Rodrigo Melo. Tem uma visão moderna, aplicada à gestão, à comercialização e à geração de energia. Une tecnologia, expertise e otimização de investimentos para proporcionar uma maior eficiência energética e um melhor custo-benefício aos clientes. Portanto, se você tem uma micro, uma pequena, uma média, uma grande empresa e quer ter essa energia na sua empresa, procure a Croma Energia, a equipe está pronta para tirar todas as suas dúvidas. O número está aqui na tela, é só ligar, a equipe da Croma vai atendê-lo de braços abertos. Croma Energia, a nossa energia é livre. Vamos agora ao intervalo comercial? A gente volta já já. Nós retomamos o programa em off de hoje falando sobre assunto que atinge a todos nós, né? Jovens, adultos, crianças, idosos, enfim. E as pessoas que trabalham também. Enfim, são as novas patologias que surgiram nos últimos anos e foram atualizadas recentemente pelo Ministério da Saúde aqui do Brasil. 165 novas patologias relacionadas ao ambiente de trabalho, né? E aí, logicamente, se está relacionado ao ambiente de trabalho, acaba levando para casa também, ou vice-versa. E a gente está conversando a respeito desse assunto com Ana Cristina Fonseca, que é psicóloga, diretora de graduação do Centro Universitário Fracineto, está conosco. Ana Cristina, a gente falava sobre quando deve se dar esse alerta em relação a, depois que se percebe os sintomas, né, para que a pessoa possa retomar a saúde mental, né, que está fragilizada, retomar a produtividade. Você falava, inclusive, no intervalo aqui, olha, você falou em produtividade, tem uma questão interessante em relação a isso. Então, fale para a gente. Porque parece que sempre no pano de fundo está retomar a produtividade. E aí a gente precisa se dar conta de que a gente não precisa ser produtivo o tempo todo e que
não ser produtivo o tempo todo vai ajudar para que a gente volte a ser produtivo, porque são as pausas que vai fazer com que a gente retome a energia, a capacidade de reinvestir, por exemplo, nesse ambiente profissional. Então, mas esse é um imperativo social, estar produtivo o tempo todo. Tanto é que a gente falava, até nos momentos de lazer, você tem que estar desfrutando excessivamente de tudo, porque até abrir mão de dizer, não quero desfrutar isso agora, não é? É preciso também, porque a gente perde a noção, a dimensão do que é de fato produtivo ou não. Porque a exaustão, algo que vai nos levar à exaustão e que essa produtividade vai ter uma curta duração, é algo que não vai ser produtivo, se é que a gente precisa usar novamente essa palavra, porque uma linha de produção que vem aí desde a questão da reforma industrial é o que nos coloca o tempo todo em movimento. E precisa ter outros desejos aí postos para que a gente entre em movimento sem necessariamente precisar ser produtivo. E é curioso como a gente coloca essa palavra no dia a dia da gente, né? Eu tenho que ser produtivo aqui em casa também, quer dizer, eu tenho que acordar disposto para fazer o café da manhã, para colocar a mesa, para tirar a mesa, para lavar os pratos, para fazer a faxina, para colocar a roupa para lavar. Isso para a gente é produtividade, é produção, né? Também. Você vê como a gente relaciona o que está lá no trabalho, as afazeres da casa também, né? E você falava, inclusive, o que é que tem afetado as crianças também. E aí, assim, a gente tem agido com as crianças também nessa linha de exigir uma produtividade. Ainda não são afetadas pela síndrome de burnout, porque está ligada ao ambiente profissional. Mas são afetadas quando os pais estão adoecendo, né, por conta da síndrome de burnout, ou, enfim, outros adoecimentos da área profissional. Mas as crianças também estão numa rotina em que se coloca atividades o tempo todo. Isso. E as crianças precisam de pausa muito mais do que a gente. Elas precisam parar, não fazer nada, brincar, descobrir, não é, as coisas, o ambiente, as relações, os sons, os cheiros, as formas. Então, precisam ir para o campo, pisar na grama, na areia, precisam ir para a praia, pisar na areia também, né? E eu já ouvi falar que isso também reenergiza a pessoa, né? É uma troca de energia É curioso isso aí. Exato. Muita criança não tira nem o sapato, né? Pois é. A gente está vendo hoje um outro fenômeno surgindo também, que são instituições para oficinas de sensibilização, em que algumas instituições estão criando atividades no fim de semana para que as crianças peguem água, areia, brinquem com os animais. Por quê? Porque a vida hoje, a infância está muito relegada, não é, à produtividade também. A produtividade e as telinhas, joguinhos. Você tem uma infinidade de jogos hoje que, se você deixar, eles dominam você. Você começa, por curiosidade, eu fiz isso outro dia. Aí comecei a jogar um joguinho que eu achei interessante. Daqui a pouco surgem diversos outros para você baixar, diversos outros jogos para você baixar, os aplicativos, enfim. Se você não tiver controle daquilo ali, você vira um escravo daquela história, você vira um dependente daquilo ali. Né? E as crianças parece que já nascem hoje com a facilidade, né? Daqui a pouco, se você deixar o celular de bobeira assim num lugar, elas já vão lá, já mexem, daqui a pouco está tocando uma musiquinha e você, como é que ela conseguiu afinal? Então, estão nesse mundo, nesse laço social também, muito tecnológico, nós somos mais digitais e mesmo assim estamos tão impelidos a estar o tempo todo usando dessas ferramentas, mas assim, a gente precisa retomar esse espaço de infância e o lúdico que há em nós também, né? Porque o lúdico é importante também para os adultos. E o que é que você aconselha para todo mundo que está acompanhando, está concordando com isso, está se vendo nessa situação? Eu posso mudar a partir de hoje, a partir de amanhã? Pode. Lógico, não é uma coisa de uma hora para outra que vai mudar, né? Mas que caminhos eu devo tomar para ir me libertando disso aí e me encontrando mais, relaxando mais, vivendo mais a vida? Enfim, o que é importante para a gente? Essas pausas, os momentos em que você pode prescindir de estar com uma tela junto, né? E aí momentos de refeição, momentos de lazer com a família, momento de descanso. Guarda em algum lugar aquele celular, aquele tablet ali e começa a ir aos poucos tendo momentos em que outras estratégias vão estar ali disponíveis. Um livro,
um jogo, um dominó, um jogo, né, daqueles que costumava reunir as famílias Perfil. e alegrar. Perfil, né? o UOL, né? Esses jogos. O UOL causa um estressezinho, viu? Eu já joguei, né, um bocado e às Mas vezes aí é um estresse em que você está interagindo com as pessoas, porque o problema... Ora, vocês só me atacam? Enfim, é verdade. Né? Mas o problema das telas é que, assim, não tem uma mediação, não tem um outro mediando. Sim. Esses jogos, não. E aí você ia xingar alguém. Eita, porque só me ataca aqui no UOL e tal. Eu gosto de imagem e ação, eu gosto de perfil. Não é propaganda de jogo nenhum, mas são jogos lúdicos, interessantes, né? Que você desafina o que é para cantar. É muito legal. E experimentar ir para a caminhada sem levar o celular, experimentar descer um pouco na rua, no prédio, sem precisar levar o celular, né? Porque a gente agora parece que não tem vida sem a tecnologia. Mas lembrar que há momentos que é possível e que vai deixar aquela consulta o tempo todo, né, do que é que está acontecendo no mundo por aí afora. Já é um primeiro passo. E no trabalho vale isso também, né? No trabalho vale também, principalmente, sensibilizar os líderes, os chefes, né, os empregadores. Ou vice-versa, né? Ou vice-versa, para que prestem atenção, né, na necessidade de estabelecer espaços de diálogo, onde os profissionais possam dar um feedback: olha, isso aqui está excedendo, isso aqui está prejudicando minha saúde mental, isso está interferindo na minha vida familiar. Como é que a gente pode, né, de forma saudável, conversar aqui e estabelecer novas formas? Fica alguém de plantão, mas os outros podem, né, desligar o equipamento e tal. Então, é preciso exercitar, é preciso fazer exercício, porque o imperativo é muito forte, claro, né? claro. De que você esteja conectado, de que esteja ali atento o tempo todo. Então, os chamados, né, panópticos, né, que eram aquelas torres de observação, né, que aconteciam nos presídios, na escola, nas ruas, agora parece que estão dentro de nós. Então, a gente precisa primeiro desligar esse fiscal 24 horas que está dentro de cada um de nós, para depois conseguir levar isso para a vida profissional também. E no final vai ser bom para todo mundo. Ana Cristina Fonseca, muito obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no EOF. Eu que agradeço, Mário Neto, a oportunidade. A gente agradece a psicóloga, diretora de graduação do Centro Universitário de Fracinete, que falou conosco sobre um assunto que interessa a todos nós, né? A mim, a você, a ela, todo mundo. E a gente agradece a você também, que esteve até esse momento conosco. Uma boa noite e até o próximo EOF.